Palavras que giram, espirais de aurora, recortes da fala, nas ondas que quebram, repentes de agora. Redemoinhos no ar. Olá pessoal, aqui mais um episódio do podcast Redemoinhos aqui no portal Imirante. Redemoinhos é um portal de ideias, de comportamento, que trata de literatura, atualidades, artes, e a gente fala sobretudo de livros. Hoje a gente tem um convidado especial, que é Inácio de Loyola Brandão, que ele vai falar aqui também de literatura e da sua vivência ao longo de uma trajetória aí que vai aí há mais de 60 anos de muitas publicações, de muito jornalismo na veia. Inácio de Loyola Brandão nasceu em Araraquara, em São Paulo, e é um dos nomes mais importantes da literatura brasileira contemporânea, com atuação marcante como romancista, cronista e, sobretudo, também como contista, né? Escreveu literatura infanto-juvenil e alguns roteiros também para cinema e televisão. Inácio iniciou a carreira no jornalismo, trabalhando em importantes veículos como A Última Hora e a revista Realidade, dentre outras, Vogue também. Experiência que influenciou diretamente na sua escrita, marcada por forte crítica social e política. Como cronista, publicou textos em jornais como o Estado de São Paulo e ainda publica quinzenalmente seus textos no Estadão, consolidando uma produção contínua e popular junto ao público. Entre suas obras mais conhecidas estão Zero. Zero é um livro publicado em 1975 também, que marcou época. É romance de cunho experimental e político que trata e aborda especificamente o tema da ditadura militar. E foi censurado esse livro também pela própria ditadura. Outro livro que ele publicou já em 81 foi Não Verás País Nenhum, que é um livro que a gente vai abordar aqui também na sequência. Esse foi publicado em 1981. É uma distopia ecológica amplamente reconhecida e traduzida em diversos idiomas. Eu acho que em 8 ou 10 idiomas, não é isso? 12. Em 12 idiomas. O Beijo Não Vem da Boca, que é um romance também de 1985. Bebel que a Cidade Comeu, Cadeiras Proibidas, Dentes ao Sol e Cabeças de Segunda-feira. Algumas de suas obras foram adaptadas para teatro, como Não Verás País Nenhum, além de inspirar em projetos audiovisuais, evidenciando a força dramática de sua escrita. Inácio de Loyola recebeu importantes prêmios literários, incluindo o Prêmio Jabuti, que foram 6 estatuetas do Jabuti que ele conquistou ao longo da carreira, e o Prêmio Machado de Assis, que é o mais importante da Academia Brasileira de Letras. Isso ele recebeu o Machado de Assis pelo conjunto da obra. Em 2019, ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. A obra de Inácio de Loyola é marcada pela experimentação formal e pela denúncia das distorções sociais, e por isso permanece atual e influenciando o cenário da literatura brasileira. Ou seja, o nome de Inácio está ligado diretamente a essas rupturas, às experimentações e uma forma de provocação que não é muito habitual na literatura brasileira. Inácio, é um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado. É um prazer voltar depois de anos e anos a São Luís, onde eu estive algumas vezes, e eu me lembro que a última vez me comoveu muito porque eu estava ao lado de Ariano Suassuna. Não tinha a importância dele, não tenho a importância dele, mas foi uma mesa e uma fala deliciosa. E agora que estou aqui nesse dia de sol quente que lembra Araraquara. Araraquara, minha terra é chamada Morada do Sol, que é o termo em Tupi-Guarani Araraquara. Venho de uma terra quente para outra terra quente. Pois é, e seja bem-vindo então, pois São Luís tem sempre o prazer de recebê-lo. Nas vezes que você veio aqui, acompanhei algumas delas, essa inclusive com o Mariano Suassuna, e lembro demais, assim, o Inácio participou de um projeto importantíssimo que era realizado entre os anos 80 e 90, chamado Encontro Marcado. Era um projeto da IBM que sempre trazia a algumas cidades, inclusive São Luís, nomes de peso da literatura brasileira, como Rubem Fonseca, Afonso Romano de Santana, Tiago de Mello, Marina Colasanti, entre os outros. E Inácio de Loyola Brandão foi um dos nomes, né, que participou desse projeto, e eu estava lá na plateia na Universidade Federal do Maranhão, ali ouvindo e me deliciando com aquelas informações, e eu compartilhando com aquela juventude a sua experiência de um homem viajado e tudo mais. Então, Inácio, para mim é um prazer, como jornalista também que sou, e influenciado um tanto
pelo teu projeto de vida e de projeto profissional, eu me sinto muito feliz de estar aqui com você e já começo fazendo aqui alguma provocação. Você atravessou diferentes fases na vida da cultura brasileira, da imprensa à literatura. Em que momento percebeu que a escrita literária deixa de ser apenas profissão para se tornar um destino na tua vida? Eu tenho toda a segurança de dizer que foi na década de 70. Porque, de repente, nós percebemos, nós escritores, e curiosamente a chamada geração de 70, não por termos 70 anos, mas porque foi na década de 70, veio toda do jornalismo e dos meios de comunicação. Eram publicitários, eram jornalistas de revistas, de rádio, etc, etc, etc. E a gente deparou com o quê? Com a censura. Foi quando a gente percebeu que nem tudo era possível publicar, nem tudo era admitido publicar. Acho que a gente recebia códigos dizendo: vocês não podem falar disso, 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 disso. E eu, principalmente, era na época um dos editores da Última Hora, que foi o grande jornal criado por Samuel Weiner e que era muito popular e que defendia o povo, o trabalhador, e defendia, claro, o Jango Goulart, que foi o inimigo da ditadura. Aliás, foi deposto pela ditadura. Nesse momento, a minha geração começou a ir para colégios, universidades, para escolas, para falar, convidados pelos professores. Então, cada um que lançava um livro novo era convidado e estendia uma linha. Você ia indo para uma cidade, depois para outra, para outro estado, etc. E o que a gente fazia? A gente lia as notícias que não foram publicadas. Eu era o editor, um editor da Última Hora, de uma das edições. Cada vez nós tínhamos do lado, na nossa mesa, do lado, o censor. E eu nunca me esqueço, a primeira vez que eu sentei, isso foi no dia mais ou menos 17, 18 de abril, foi em 30 de março, que aconteceu o golpe, e aí já assumiram o governo. E sentou um homem no lado da minha mesa e me disse: olha, tudo que você for publicar, você passa para mim. Eu tenho que ler tudo, tudo, tudo. Então, cada página que eu ia fechar, eu tinha que passar para esse sujeito. Ele lia tudo. Eu falei: mas quem é o senhor? Eu sou o censor. Eu disse assim: como? O senhor que me deixa, o senhor que... Eu é que sei o que o povo brasileiro pode ler ou não. E aí, na primeira vez, ele passou uma página, quando veio outra, na terceira, ele disse: essa matéria não. Eu disse: por quê? Outra pergunta como essa, você vai preso. Porque nós sabemos o que o povo pode ouvir, ler e saber. E aquilo me espantou, como espantou todos nós, porque de repente a gente sabia o que era uma ditadura, mas súbito você fala: não posso. Eu falei: mas quais são as regras? Você não tem regras, você tem que cumprir. Eu sei o que pode e o que não pode. Então aí começou, todos nós de jornais e revistas começamos a perceber realmente algo diferente. Logo houve um congresso no Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro, reunindo editores e jornalistas e radialistas e televisão e tudo, para discutir a censura. E ali nós começamos a receber convites de escolas, de ginásios, de universidades, para fazer palestra. E nós íamos para esses lugares os mais diferentes. O primeiro lugar que eu fui foi a cidade de Campos, no Rio de Janeiro. E assim, de jovem na plateia, sabe? E assim na plateia, e aí os jovens falaram assim: o que foi proibido essa semana? E eu tinha guardado as matérias proibidas, eu li as matérias proibidas, e todos os jornalistas
e todos os escritores, porque a gente ia para falar de livros também. Então, nós começamos a dizer assim, olha, proibiram isso. Ou seja, era uma contra-revolução. A gente estava contra aquele sistema. E a gente era ameaçado. Os caras, cuidado com o que vocês falam. E foi nessa atmosfera que surgiu a ideia de escrever o Zero, que é uma ruptura estética, inclusive na literatura brasileira. Totalmente. Porque logo depois eu não tinha nada para escrever naquele momento e eu comecei a escrever o Zero a partir do momento em que o censor me dava a matéria e dizia assim, proibido. Eu jogava numa gaveta, instintivamente. As mesas eram imensas, como essa aqui, com grandes gavetas. Comecei a jogar ali. No fim da semana eu levei para minha casa. E depois, na minha casa, depois de um mês, eu tinha um pacote de coisa, porque era muita coisa proibida. Já tinha uma matéria-prima? Já tinha uma matéria-prima, mas eu ainda não tinha muito percebido, era inconsciente. Eu falei, eu tenho que guardar isso, por alguma razão. E depois passou 3, 4, 5 meses, uma amiga minha, a atriz Ítala Nandi, que era uma grande atriz de oficina, do cinema, etc. Passou pela minha casa, a gente ia ao cinema, ali perto, e ela olhou e falou, que esse monte de jornal velho? Eu falei assim, tudo que a censura proibiu. Ela falou, não é um livro? E aí eu falei... Foi te dar conta que aquilo ali poderia sim servir para um livro. Você já tinha tido alguma experiência literária no campo da ficção anterior a essa? Não, eu já tinha escrito Dentes ao Sol. O Dentes ao Sol foi anterior ao Zero. E já tinha escrito um livro de contos. E já tinha escrito Bebel que a cidade comeu. Sim, Bebel que a cidade comeu. Isso. Aí aquilo ficou na cabeça e eu comecei a pegar cada um e transformar em episódios, mas sem saber que tipo de livro poderia ser. Sem saber onde é que iria dar. O que ia dar, tem que saber. Aí fui transformando literariamente. E aí comecei a ver que quando eu andava pela rua, eu ficava olhando e de repente tinha um tiroteio e tinha as pessoas saindo de um banco que eles tinham assaltado, de repente tinha alguém que passava a polícia e matava alguém. Isso era normal, infelizmente normal na época. E eu comecei a todos esses fatos colocar em momentos. Eu andava de táxi, conversava com taxistas e todo taxista tinha presenciado alguma coisa, tinha sido roubado, tinha sido assaltado. E aí eu comecei a fazer momentos que chamam conversas de táxi. E eu comecei a criar intuitivamente um livro fragmentado, como era a época que a gente estava vivendo. Sim. Por isso é que ele tem esse Por isso que ele tem essa coisa meio da experimentação. Porque, ou seja, você vive, a vida são fragmentos e momentos de coisa. Esse foi o Zero, que tem uma forma completamente nova na literatura brasileira. Muito comentado sobre isso, e é tanto que é um livro que serve de referência para muita gente no Brasil e fora, por conta dessas rupturas que foram feitas, inclusive de linguagem. E porque era uma linguagem livre, solta. Não era assim, começo, fim. Não era linear, como é de praxe na literatura. Eram momentos da vida, fragmentos. E aí depois... de 81 veio o Não Verás País Nenhum, que também anos depois veio o Não Verás País Nenhum. Bom, o Zero foi proibido. Foi proibido, isso, ele não foi publicado. Traduzido e tudo, mas foi proibido. Foi publicado lá fora primeiro. Foi publicado lá fora. Tem 8 países traduzidos. E a melhor tradução, infelizmente depois acabou não acontecendo, foi para o francês. Que é o livro Zero. O tradutor aproveitou e pôs zero, assim, Zé, Herói Zero. Sim. Foi a melhor tradução do título. Em todo lugar foi Zero. Mas no francês, acabou, a edição não saiu. Na França, por alguma razão e tal.
Agora foi um livro que espantou muito. Pois é, aí a gente tem logo depois de 81, Não Verás País Nenhum, que é esse livro aqui, que é um livro que, essa edição aqui é de 40 anos de publicação, mas também que é um livro histórico, é um livro que é distópico, mas não tão distópico assim, porque ele trata de uma realidade que é a questão ambiental, né, que é a questão do descaso e do e onde aquilo ali poderia, aonde aquilo ali poderia nos levar. E esse tema continua muito atual e muito provocante. Conta pra gente, Inácio, como é que em que contexto ele foi escrito? Tem uma história de uma mulher com relação ao envenenamento de uma árvore, e aí tem os desdobramentos disso que foram dar nesta produção literária que é marcante e também traduzida para várias línguas. Esse tem em 12 países. Foi muito... Olha a loucura, porque eu morava no bairro de Perdizes, em São Paulo, um bairro classe média, bom bairro. E entre minha casa e a padaria da esquina, padaria sempre na esquina, tinha um IP maravilhoso, imenso. Devia ter uns 80 anos, sei lá. Tronco, o IP amarelo. E vinha a floração e depois as folhas caíam. E em um determinado momento esse IP começou a secar. E secou a árvore inteira. E todo mundo comentava as coisas. As mulheres comentavam umas com as outras. E na padaria, um dia, conversando com o padeiro, eu falei, olha, o que aconteceu com o IP, será? Ele falou, eu não sei, eu só sei que a mulher do 167, isso eu lembro, 167, todo dia estava regando o IP quando eu chegava às 5 da manhã. Mas é bom, né, uma árvore ser regada. Eu falei, ele falou, mas até dia que chovia estava regando. Tinha alguma coisa errada ali. Tinha alguma coisa errada. Liguei para a USP, eu tinha 2 contactos. Uma, o professor Aziz Abzaber, que foi um dos grandes ambientalistas, e outro, a professora Nanusa Menezes, também outra ambientalista que trabalhou com o Aziz. Eles mandaram peritos técnicos que examinaram a árvore e ela foi morta, ela foi envenenada. Envenenada. Eu contei para o padeiro e o padeiro contou para outras pessoas. Um dia nos encontramos na padaria, fizemos um grupo de homens e mulheres, fomos até a casa da mulher e aí conversamos, falamos, olha, a senhora regou a árvore com veneno, que os técnicos provaram. Por quê? Ela falou assim, porque essa maldita árvore sempre sujou a minha calçada com essas flores desgraçadas. Nunca esqueci essa palavra. Isso acaba virando uma metáfora da vida, de como ela é, de como a gente tem esse desprezo pela natureza e como ela vem de volta, o que ela nos oferece de volta com esse desprezo, com esse descaso. E todos ali, as pessoas mais diferentes, até um cara muito simples, falou assim, pô, que louco, matar uma árvore, por quê? E nós, por que matar uma árvore? Isso ficou na minha cabeça e eu... E as pessoas continuam matando rios, matando árvores, matando animais. Mas aí eu falei, é uma crônica, eu já era cronista. E eu escrevi uma crônica sobre o assassinato de uma árvore, mas eu falei, mas é mais do que isso, é muito mais do que isso. É muito mais, imagina um bairro sem árvores. Aí eu comecei a escrever, já achei um historiador como personagem. E em seguida, eu falei, mas não é só um bairro, é uma cidade. Eu falei, mais do que isso, é um país. É um estado, é um país inteiro. E aí o livro nasceu. E é engraçado, o título, Não Verás País Nenhum, ele nasce exatamente de um verso do poeta parnasiano Olavo Bilac, que diz mais ou menos, criança, não verás nenhum país nenhum como este. Ironicamente. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Isso. Exatamente. E aí eu falei, é um Brasil e o Amazonas é deserto. Aí eu falei, agora vai a piração até o final. E ampliando. E aí só que a partir desse momento eu comecei a pesquisar sobre meio ambiente, sobre
Impactos, questões, todas. Tudo sobre terra, mar, escassez. etc. E aí fui descobrindo que as geleiras do polo estavam começando a dissolver, descongelar, e que a água é um dos grandes problemas do futuro, etc. Eu fiz mais de 5.000 recortes de reportagens. Essa obra de Inácio de Loyola Brandão, ela é simbólica, porque a gente está falando aqui de 1981. Ninguém, ou pouca gente discutia a questão ambiental. A Eco 92, que foi um divisor de águas, veio acontecer 12 anos depois, em 1992. Eu comecei a escrever nos anos 70. Começou a escrever nos anos 70, ou seja, ele já estava com o pensamento lá na frente. A história do Inácio, ela está exatamente associada a isso, a uma cabeça que pensava o mundo lá na frente. E isso é fundamental. Mas era assim, eu não tinha muita consciência ambiental, nada, mas aquilo me é tudo intuitivo ali. Eu falei, mas é muito louco tudo isso que está vendo no mundo. Todo mundo. E nós não estamos percebendo. E aí eu juntei mais de 20.000 recortes. Aí comecei a ver que era uma coisa muito séria. Comecei a perceber que era meio ambiente, que era esse trabalho. Mas eu fui extrapolando. E resultou nesse livro magnífico que é, e que por isso que ele ainda é uma coisa que repercute, reverbera no Brasil e fora do Brasil, porque antecedeu esse debate sobre questões climáticas, sobre tudo, escassez, enfim, questão do uso de hidrelétricas e tudo mais. Tudo. E o carbono. Agora, é curioso que às vezes as pessoas pedem, autografa para mim. E eu sempre ponho assim, inventei e tudo aconteceu. Porque eu fui vendendo o que eu queria. Sim. Tudo que as pessoas te dizem que tem aqui um olhar, um certo olhar profético, então, para o país e para o mundo. Sem querer, né? Porque era tão absurdo. E outros dizem assim que é um olhar um pouco pessimista demais em cima da evolução da sociedade, que de fato, se você for olhar para as questões aí... Mas tudo aí. É isso aí, as coisas estão acontecendo, né, para provar. As coisas estão acontecendo e cada vez mais complicadas. Como o Zero, que foi ruptura, disruptivo, na verdade, não verás país nenhum. Você acha que alguns desses teus livros publicados, Inácio, não foram ou ainda não são completamente compreendidos? Ainda falta alguma coisa para se entender? Não, esses livros, o livro do Zero já foi, era a denúncia da... Ele era mais datado. Já, mas era a denúncia da ditadura e o que o país sofreu. Agora, esse aqui é um problema o tempo inteiro existente. Está aí no Brasil, todas as grandes concentrações de cientistas discutindo isso tudo. Bom, você viveu fora depois, algum tempo, foram 2 anos na Alemanha, participou de um projeto, né, de investigação, viveu lá em Berlim, acompanhou inclusive aquele período que antecede a queda do muro. E, enfim, você teve uma experiência muito bacana. Mas quando eu tive uma experiência também com o Partido Verde em Berlim. Com o Partido Verde, exatamente por isso que o nome do livro que você publicou lá com essa experiência é O Verde Violentou o Muro. Violentou o Muro. Que é um livro também bastante interessante, que são as suas impressões de viagem ali, da sua vivência na Alemanha. Exatamente. Aí eu te pergunto exatamente, o que o mundo lá fora ensinou sobre o Brasil que talvez só a distância permitia enxergar? O que você conseguiu ver dali? Que uma consciência mundial estava se debruçando sobre o grande problema que era a permanência do homem na Terra. A Alemanha foi, de certa forma, precursora nisso. Foi uma das precursoras. Aí tive contato com o Partido Verde na Alemanha e com pessoas do Partido Verde, e tive em congressos deles, que tinha tradução em várias línguas, etc. E aí eu falei assim, quando será que o Brasil vai despertar para isso? Porque já se falava no fim do mundo.
É verdade. Já se falava no fim do mundo. A crítica política é uma constante na tua obra, Inácio. A literatura ainda tem essa força para intervir no debate público? Assim, você acha que a literatura ela está cumprindo esse papel ou isso acho que ficou para trás em alguns nomes, alguns autores, isso se perdeu com o tempo? Eu acho que a literatura tem um pouco dessa função. Ela ainda continua cumprindo esse papel? Continua cumprindo esse papel e você vê que nem agora. Qual é o momento em que se discute? Agora está discutindo todos esses grandes problemas, uma guerra, sabe? O Trump e Israel invadindo os palestinos e o Irã e isso e o Trump. O crescimento do fascismo. O crescimento do fascismo, isso. Tudo isso está sendo levantado pela imprensa. E levantado de uma maneira complicada, do ponto de vista que você tem agora a internet. E você tem as news, as notícias, você tem também as fake news, e você tem os movimentos, e você tem os influencers, e você tem a direita e a esquerda digladiando no mundo inteiro. Sabe, eu acho que... Essa polarização, ela... A polarização que veio a partir do... Pregaram o ódio entre as pessoas. Eu acho que isso vem muito disso, desse discurso do contra, da invenção, da fake news e tudo. Exato. E isso, o ódio vem no bojo disso. Há algum tempo atrás foi criado o gabinete do ódio. Isso. Entende? O gabinete do ódio disseminou. O ódio, e agora as pessoas o ódio entre eles. É verdade. Como cronista, você se aproxima do cotidiano de maneira bem íntima, assim, pelo que a gente lê nos teus textos publicados hoje quinzenalmente, mas em outro momento aí foi semanal. O que a crônica permite dizer que o romance não consegue alcançar? Eu sei que tem a questão da temporalidade. A crônica você trata ali de coisas do cotidiano, né? Então acho que a crônica dá essa liberdade de você interpretar o agora. Coisa que o romance, você tem que construir uma obra que não seja datada, que ela tenha uma perenidade, não é isso? Mas a crônica, a poesia é o lirismo, é um comentário sobre momentos de um dia a dia. Agora, a crônica, você escreve um dia para ser publicada no outro. Um livro você leva 1 ano, 2, 3, 4. Então ele é um tempo maior para você fazer todo um panorama que você deseja do mundo atual. Então a crônica é um instante. E o livro, o romance, vamos dizer, é um momento maior de tempo. Ao longo da carreira, Inácio, você recebeu prêmios importantes. A gente já falou aqui do Jabuti, que só o Jabuti foram 6 estatuetas. Recebeu o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, e outros mais, como o da Associação Brasileira de Escritores. O reconhecimento muda a relação do escritor com a sua própria obra, ou isso não tem impacto, não tem relação nenhuma? Não, o reconhecimento te dá não é uma tranquilidade, mas te dá uma alegria de saber que você está movimentando e você está sendo entendido. E isso é gostoso para você sentir isso. Você sente que o que você faz funciona. Mas tu achas assim, por exemplo, que hoje não há uma carreira, aliás, uma busca incessante de escritores atrás de um prêmio, atrás de um reconhecimento e tudo? Isso não atrapalha um pouco a própria escrita? Aí depende de cada um, depende da vaidade. Eu não procuro prêmio, eu adoro receber quando recebo. Mas o meu importante até o Inácio. Cada escritor tem que reconhecer. O importante é fazer a obra. Isso. O importante é contar alguma coisa. E o importante também, eu acho, a gente pode tentar mudar o mundo. A gente quer transformar o mundo em uma coisa melhor. Entende? A gente quer que o ser humano sobreviva. Hoje em dia é muito isso que vem acontecendo. Agora, tem 1000 gêneros. Agora, a vaidade, cada um tem a sua. Agora, quando vem um prêmio, ótimo. Quando não vem, você
tem que continuar. É isso mesmo. Inácio, nos bastidores a gente acabou conversando ali, você estava falando de um livro novo que você concluiu agora o livro e que tem planos de publicar e lançar em São Paulo e depois até lançar no Maranhão. Do que trata o livro e para quando está previsto o lançamento? O livro está pronto, acabou de ser terminado, vamos dizer. O título é curiosamente, Risco de Queda. Risco de queda. Risco de queda. Risco de queda é aquela bracelete que te colocam no braço assim que você entra no hospital para se tratar por alguma razão. Mas risco de queda é colocado no pulso de idosos. E para ser reconhecido como aquilo ali, para ser visto como risco de queda. Risco de queda. E para dizer a qualquer momento a gente está em risco de queda. Os países estão em risco de queda nesse momento. Não apenas eu, é os países. O título é instigante. E o título espero que seja instigante, mas foi baseado exatamente. Eu entrei no hospital, eu tinha um dia, o meu olho direito fechou, fui para o médico, fui para o hospital, fiquei lá uma semana e descobriram que eu tinha era diabetes. Bom, abriu depois o olho e no dia que eu entrei veio o risco de queda. Aí disseram assim, o grande problema do idoso é cair. Eu acabo de passar por um momento desse que eu caí dentro da minha biblioteca, abriu a cabeça, eu recebi 15 pontos metálicos, eles estão os buraquinhos ainda aqui. E eu falei, mas eu disse, mais do que isso, o mundo está em risco de queda. Então é duplo. Então é o problema que acontece com a velhice. Isso se transfere para o mundo. E que eu transfiro para o mundo. Mas é também um pouco assim de uma... É uma metáfora, né? Metáfora. Quer dizer, o mundo está em risco de queda. E esse livro vem quando? Ele vai sair pela Global também? Ele vai sair pela Global. Já está na Global. O prefácio é do nosso amigo que está aqui nesse momento. Walter Ugumãe. E que ele, inclusive, deu palpites no livro. Ótimo. Porque ninguém tinha lido, e eu dei, ele leu. É um grande amigo, a gente é muito ligado. Mas vem também numa forma nova, criada por mim, como eu criei no zero. Sabe? Não tinha, então, tá ali. Mas é muito o problema dos meios de comunicação e um pouco também desse problema do... o digital também tem a coisa. Sim. Sabe, nós velhos estamos sendo complicados por causa do digital. Os idosos estão sendo devorados pelo mundo digital. Você sabe que hoje eu fui almoçar, você foi comigo. Foi na volta do almoço, acho que foi. Eu passei e perguntei para o motorista, meu amigo, falei, ainda aqui tem caixas eletrônicas? Ele falou, tem, então, pelo amor de Deus, porque em São Paulo eu já não encontro mais caixa eletrônica. E as agências estão fechando. Todo mundo resolve tudo no celular. Tudo no celular. E eu desesperado, que eu tenho um dinheirinho na bolsa, coisa assim, eu dou uma gorjeta aqui, coisa assim. E aí parei, então eu de São Paulo vim a essa cidade, no norte do país, para conseguir ter um dinheiro trocado no bolso. Então isso tudo eu estou pondo assim, a forma como você é tratado nos bancos, se você não souber mexer no olho, você está acabado. Então quem faz isso para mim? Minha filha faz coisa. Porque eu tento, mas aplicar e tirar e fazer. Então tudo isso que acontece com a velhice e, por exemplo, a vulnerabilidade com que nós somos tratados nas ruas. Você vai andando e de repente vem e te arranca arrancaram de mim uma pulseira, que é uma pulseira que se eu cair, eu aperto e chama imediatamente minha mulher ou um parente.
O cara arrancou. Achando que aquilo Pra ali ele tinha é algum inútil. valor comercial. Comercial. Havia aí aquele outro dia, um cara que atravessou a rua, o cara passou, um médico, tinha um relógio de não sei quantos milhões. O cara levou. Para que você precisa de um relógio de 5 milhões? Então, tudo isso eu estou pondo na coisa. Bom, você tem Desculpa. No fundo, o personagem principal, ele está em busca de uma pessoa que o prejudicou a vida inteira. Era um cara que foi, assim, chegou até, inclusive, a tentar cantar a filha dele. É um cara que... É um perseguidor mesmo. Um perseguidor e um predador. Porque ele também era um professor que perseguiu e tentou estuprar alunas, ou da Odesse, naquela velha... Então ele era um prejudicou. E aí o personagem vai, porque descobriu que ele está numa casa de repouso. Então ele quer que o cara reconheça que ele está ali na frente dele, que vai matar ele. Pronto, aí temos o spoiler, então, da próxima obra de Inácio de Loyola Brandão. E a gente aqui vai encerrando, então, a nossa entrevista. Inácio, você tem um dogma lá, que eu já vi numa dessas suas entrevistas, você tem em casa lá, que você diz que é um dogma, que você chama de dogma, que é cuidar da palavra, regar a palavra e tal. Até você sabe esse dogma de cabeça ou... É o seguinte, eu acho... Eu tenho que ter uma coisa fundamental. Mas é aquela preocupação permanente com a linguagem. Com a linguagem, mas que parte do princípio dado pelo Graciliano Ramos. Que ele dizia, a palavra não foi feita para enfeitar. A palavra foi feita para dizer. Isso. Use. Pronto, perfeito. Pronto, e aí é você... Esse é o seu mantra. É um mantra, é você cortar ao máximo, não pode contar, fala, não. Usa. Não enfeita, usa. Use, leia lá na frente, corte se for preciso, corte se for preciso novamente, até sobrar o que for essencial, de fato. Terminou a frase, está dita, pronto. Olhe. Meu caro Inácio de Loyola Brandão, um prazer enorme receber você aqui no podcast Redemoinhos. A gente agradece muito a sua participação. Eu e ele agradeço. veio aqui participar do projeto Conversações de Além-Mar, né, juntamente com o Walter Hugo Mãe, e com certeza vai oferecer aos leitores do Maranhão uma prosa deliciosa, prazerosa ao longo desta terça-feira que vem. Muito obrigado, meu caro Inácio. Eu que agradeço. Eu e a literatura. Nós agradecemos. E meus personagens. E os personagens também. Também. Obrigado a todos e até o próximo episódio.